Shalom, shalom a todos vocês. Erev Tov, uma boa noite, meus cumprimentos mais sinceros a todos os queridos amigos e irmãos que acabam de chegar aqui e tantos outros que ainda estão a caminho chegando. Quero muito agradecer ao Eterno a oportunidade que Ele nos dá de compartilharmos aqui a palavra de Deus com tantos amigos, com tanta gente importante, com tanta gente humilde, servos do Deus verdadeiro. Hoje, nessa noite, nós temos aqui um convidado, uma pessoa muito querida, um homem de Deus, pelo qual tenho um profundo apreço, um profundo carinho, que é o pastor André Azevedo. O pastor André já está aqui na meia tela comigo. E antes de eu o saudar, eu quero dizer que amanhã eu estarei aqui falando com um filho espiritual, um historiador, que é uma pessoa muito especial e querida, direto de Jerusalém. Eu estarei falando aqui com o Isaac de Jerusalém. O Isaac é um homem de Deus e nós vamos falar aqui coisas profundas de toda a história bíblica, de toda a arqueologia bíblica também. Já está conosco aqui o pastor André. Pastor André, que é um amigo, uma pessoa muito querida. Shalom, pastor, como está? Shalom, shalom, Rabi. Paz a todos que nos assistem. Por aqui tudo ótimo. E por aí? Aqui também, queridos irmãos, tanto eu quanto o pastor André, eu acho que deveria sim com todos aqueles que servem a Deus, colocamos os nomes dos nossos filhos de alguns heróis da Bíblia, né? Então, o André, como é um admirador da exegese, colocou o nome dos dois filhos de dois grandes rabinos, né? Que é o Benjamin Rashi, não é isso? Isso. É o Rashi, que é tão querido, cabelão consagrado ao Eterno, e também tem o Yosef Akiva, que, com todo respeito, André, é a cara da mãe. Esse se salvou, ficou a cara da mãe. É o mais novinho, Yosef Akiva. Foi, assim, uma surpresa muito grande para mim que você me desse essa honra, colocando o nome do seu filho. Você sabe que existe um peso muito grande, não é? Em relacionado a nome. E existe uma brahá especial também relacionada aos nomes. Então, André, eu quero que você se apresente rapidamente. Se apresente, olha aí. Ó, olha o avivamento. Olha o avivamento chegando em casa aí, ó. O avivamento chegou. Tá pulando ali igual um cabrito. Ô, santo de Israel, o avivamento aí, ó. André, me fala um pouco do seu trabalho, para que a gente possa... Vem. Que isso, Rashi? Que isso, rapaz? Olha olha a lá, boca falando disso. com você. Bora, bem, dá um jeito. Agora? Meu Deus! André, eu preciso que você fale um pouco sobre o seu ministério, para que a gente possa entrar no assunto dessa noite, por favor. Sobre o ministério? Se apresente para as pessoas que estão nos assistindo agora, Sim, por favor. sim. Meus irmãos, eu me chamo André Azevedo, sou pastor aqui em Goiânia, um amante da teologia, em especial da Torá, um amante dos patriarcas, do legislador Moisés, e eu acho que as demais coisas dispensam comentários. Sou pastor da Assembleia de Deus, aqui no estado de Goiás, e tenho a honra de ter como amigo o Rabi Yosef Akiva. É isso aí. Tá certo. André, o assunto que eu queria falar com você, e existem agora muitas pessoas aí que nos acompanham,
é justamente um dos pontos mais contraditórios da fé cristã. Um dos pontos mais contraditórios da fé cristã. Deixa eu desativar aqui, pronto. Que é a lei, que é a Torá, que é o Primeiro Testamento, que são as regras de relacionamento que o Eterno impôs para aqueles que querem servi-lo e querem andar com ele. Muito bem. Na sua ideia, qual é o relacionamento entre a lei e a graça? Qual é o relacionamento dessas duas coisas? Rabi, a lei, ela é científica, ela é filosófica, ela é teológica. Porém, a lei dispensa o conhecimento de si, de fora dela, para com o seu leitor. Ela dispensa o conhecimento empírico. Conhecimento empírico é aquele da experiência, é o conhecimento do acúmulo das experiências. E por ser a Torá escrita e idealizada na sua raiz dos 10 mandamentos pela pessoa de Deus, do Eterno, então ela dispensa o empirismo que requer um acúmulo de experiências, porque o Eterno, ele não precisa ter experiências, porque a experiência está extremamente vinculada com o tempo. E o Eterno era, é e será. Ele não precisa descobrir um conhecimento, ele não precisa fazer descobertas de coisas. Tudo parte dele e a partir dele todas as coisas são. Então a lei, que não requer esse empirismo, dá no seu legislador, Moisés, também essa capacidade. Porque o empirismo, que é essa experiência com o real, com a observação e com o acúmulo de conhecimento, quando quer analisar o sobrenatural, o sagrado, ele busca na sua introspecção, ele busca dentro de si respostas para o invisível. Então nós temos em Moisés um grande homem, um grande profeta, um grande legislador, porque quando Moisés, por exemplo, quer imaginar um anjo, ele não faz como a gente faz, busca dentro de si mesmo uma imagem. Não, ele viu, ouviu, conversou e atingiu essa estatura espiritual daqueles seres espirituais. Então, nesse ponto de vista, eu gosto sempre de falar, a Torá se torna mais sagrada que os demais. Por exemplo, nós colocamos um paralelo entre Moisés e Elias, nós vemos Elias, em dado momento, falar: só eu restei, só eu sobrei. Parece que ele estava escondido, que havia mais pessoas que estavam, de pé diante de Deus. Nós vemos Paulo, no capítulo 4 de Coríntios, usar a expressão tenho para mim. E esse tenho para mim, que mostra uma sombra de dúvida por trás do que ele está falando, está estritamente envolvida, essa frase está envolvida com a sua relação com o meio, com a sua experiência, com a igreja e com o divino. Então, a lei, ela é superior aos outros escritos, porque o seu idealizador é um homem, e embora ser homem, ele não trabalha com o intuitivo, com a intuição. As palavras de Paulo agora mesmo faladas são palavras intuitivas. Tenho para mim, ele está tendo uma intuição. Portanto, assim não são palavras, então, neste caso específico, inspiradas pelo Espírito Santo. Exatamente, é exatamente isso que eu quero falar. E isso foge
em Moisés e na lei porque você não lê uma única expressão intuitiva na lei. Muito pelo contrário, você ouve falar, Deus falar, que entre ele e Moisés não há enigmas e eles se falam face a face, como se fala um amigo. Apesar, André, das pessoas dizerem que a lei é de Moisés, que a lei é mosaica, que é um grande erro, a lei não é de Moisés, a lei é de Deus. Foi o eterno Deus, o Criador de todas as coisas, eterno, imutável, atemporal, que ditou as palavras e Moisés escreveu. Então, se a gente partir desta realidade, que quem ditou as palavras foi o eterno até Moshe Rabbeinu, então elas são infalíveis. Elas são incomparáveis a qualquer outro achismo em qualquer outro nível das escrituras. Todo o resto das escrituras é baseado numa intuição. É o acúmulo de conhecimento que faz com que essas intuições pareçam verdades. Por exemplo, quando Einstein acumulou muito conhecimento científico, ele disse, em dado momento em sala de aula, que o universo era volto, fazia curvas. E alguém perguntou, tem como provar? Ele disse, não, é apenas uma intuição. Depois descobriram que era verdade. Muito bem. Agora, a lei para com o gentio, o Rashi, o Shlomo Yitzhak, o Rashi do ano 1000, era cristão, considerado por muita gente o maior exegeta do judaísmo depois de Moisés, ele diz que a lei entregue no Sinai funciona como um contrato de casamento entre Deus e Israel. Então, a partir desse contrato de casamento, para o gentio, a lei trabalha uma linha no justnaturalismo. O que é o justnaturalismo? É uma lei de consciência de que matar está errado, roubar está errado, como os preceitos de Noé, né? Os preceitos noélicos. E para o judeu, a lei funciona como o juspositivismo. A filosofia juspositivista é uma imposição. Portanto, enquanto para o gentio ela é um juízo de consciência, para o judeu ela é uma condução coercitiva. O gentio só paga pelas suas tramóias no final da sua vida, na morte. E o judeu paga constantemente, porque a lei própria já regia o que aconteceria quando eles desobedecessem essa lei. Pagava em vida. Mas não só pagava em vida. Não tem só questão negativa aqui. Não só pagava quando errava, mas também ganhava quando acertava. Porque, neste caso, nesse nível de obediência de relacionamento, a sentença ela é colhida no mundo presente e no mundo vindouro. O que é interessante, porque na lei dos homens, se você acerta, você não ganha nada. Se você erra, você é punido. E na lei do eterno, se você acerta, você ganha. E se você erra, você é punido. Agora, no mundo jurídico, eu analisando Moisés e o mundo jurídico de Moisés, e dentro da Torá, eu percebi assim que a lei ela é algo imutável. A lei é algo que não se anula. Mas ver um pastor evangélico assembleiano falando isso, então você está em rebeldia com a doutrina da sua igreja. Mas eu vou provar. Então você está na contramão do que o protestantismo em toda a sua natureza, em toda a sua base, defende. Então você é mais judeu messiânico como eu do que pastor assembleiano, André. Vou provar, beleza? Existe lei, dentro da Torá existe lei,
e existe norma jurídica. Segura essa aí, Javi. É chamado de mitzvah, né? Existe o mandamento e existe o preceito. É uma diferença entre duas coisas aí. Isso. Eu chamei de norma jurídica analisando Moisés como um jurista, né? Por exemplo, o senhor é um doutrinador da lei. O senhor explica a lei e aplica a lei. E a lei, ela não é o que está escrito. A lei é o que se extrai dela. A própria Bíblia, falando de si, diz que quando muda o sacerdote, muda a lei. E nós sabemos que a lei nunca muda. Então muda o quê? A interpretação do sacerdote, correto? É porque a lei é imutável. Não tem como Isso, mudar porque muda o sacerdote. isso. Então o que muda é a interpretação dela. Então essa lei, onde eu digo que a lei não se muda? Era Porque como ela... dizer, desculpa, era como dizer mudou o presidente, mudou a Constituição, né? Exatamente. E não muda, né? Não muda. O presidente não pode fazer mudar a É. Constituição. A Constituição está acima da autoridade do presidente. Então, o sacerdote ele não é maior que os preceitos e as mitzvah que o Eterno deu. Isso, isso. Às vezes o sacerdote, um ou outro, está regido por uma linha de pensamento daqueles que o cercam, dos juristas que o cercavam. Todavia, a linha de pensamento dele está dentro daquilo que é aceito em um princípio imutável. Sim, Ok? sim. Então, vou dar um exemplo. A lei ela é natural no contexto de aplicação e espiritual no conceito de onde ela veio. Como que ela é natural no conceito de aplicação? Por exemplo, nós temos em todos nós uma lei orgânica, várias leis orgânicas. Sim, sim. Então, quando eu começo a comer, o meu organismo vai chegar em dado momento que ele vai falar: ei, pare por aqui. Sim. E se eu não obedecer essa lei, que não muda, essa lei não muda, enquanto eu viver, ela está regendo em cima de mim. Se eu não obedecê-la, eu sofrerei alguma sanção, correto? É. Sim. Eu sofrerei a força da lei em mim. Então, mesma coisa está ligado entre o mandamento, entre a lei de Deus e o homem, porque Deus, ele é o dono do homem. E essa lei funciona como uma vida para o homem. Assim como o alimento é vida para mim e o meu organismo me freia, assim o mandamento é vida para mim e o mandamento me freia. Ele me conduz em vida até o momento em que eu tento confrontá-lo e desobedecê-lo. A partir daí, ele já não é mais vida, ele é morte. Então, como negar isso se eu tenho isso no meu dia a dia? Quando eu vou comer, quando eu vou beber, quando eu paro diante de um precipício porque não tenho asa para voar, e assim as demais coisas que me cercam. Assim funciona também o mandamento. Agora, a norma jurídica, ela pode até ser discutida e encontrar meios. Eu acho que o senhor é melhor para falar esse conceito para a gente explicar, né, na questão da norma jurídica. Exemplo, vou dar um exemplo. Se os sacrifícios se resume, se completa no sacrifício de Yeshua, então nós temos no sacrifício uma norma jurídica que era colocada para tirar os nossos pecados. E Deus pré-estabeleceu que o sacrifício do Messias, de Yeshua, ele poderia anular aquela norma jurídica. Mas a lei e o mandamento, não. Sim, verdade. Verdade, perfeito. É perfeito isso. Quer dizer, a lei ela continua independente da norma, não é isso? Por exemplo, Independente da antigamente norma. era o sangue de bode para expiação de pecado. Então, pecado aqui é algo absoluto e expiação, perdão, é algo absoluto. A forma com que isso vai se relacionar,
o perdão do pecado é que mudou. Saiu o bode, entrou o sacrifício vicário do Calvário. Substituiu o meio, mas a norma continua a mesma, a regra é a mesma. Por quê? Porque se alguém hoje não abraçar a questão da salvação por intermédio do sangue, que inclusive é uma doutrina da Torá, ela não é uma doutrina de nenhum outro livro, ela é uma doutrina da Torá. Então, se a pessoa não abraçar a salvação por intermédio desse sacrifício, ela vai ser condenada da mesma forma. Para ela obter o perdão, ela vai ter que vir através desse caminho que é pré-existente à vinda do Mashiach. Ok, então o senhor me perguntou da relação da lei, como se aplica isso dentro assim, da André, graça. eu vejo muita gente, e inclusive me perguntam, eu até acho, André, que o povo, ele não tem a culpa do povo é a omissão de buscar a verdade. É a única culpa que o povo tem. Quando a pessoa é preguiçosa, ela gosta de comer a comida enlatada, então o que se fala para ela se torna verdade, ainda que o que está sendo dito seja mentira. Então, muitas pessoas hoje dizem o quê? Que a lei foi abolida. Não existe assunto maior do que esse. Existe até não sei se é uma doutrina ou se é uma moda da hiperabundante graça que existe hoje no mundo inteiro, né? Os americanos só inventam coisa e o mundo vai atrás, não é isso? Sim. É uma invenção americana. Na verdade, o que acontece é que existe esse contraditório. As pessoas buscam a facilidade, acham que a graça oferece essa facilidade de relacionamento e assim se viram contra a lei, dizendo que a lei é ruim, sendo que, na verdade, a lei é boa. Está escrito, inclusive, na Brit Hadashah, que a lei é boa. Então, o peso da lei não serve para aqueles que seguem a Deus, que servem a Deus. A lei é pesada para pecadores. Então, se a pessoa é aquela que infringe a Torá, obviamente vai haver o peso de retorno, a tsunami sobre a vida dela. E, na minha opinião, se realmente a Torá, se realmente a lei foi abolida, então é óbvio que também foi abolido o pecado. Por quê? Porque é a lei que indica, que mostra o pecado. É a lei que mostra como obter a redenção daquele pecado. É claro que, como você disse, muito bem colocado no começo, mudou-se a forma, mas a regra, a Constituição, continua a mesma. Se não existe lei, querido irmão, então como é que Deus vai julgar o mundo? Todo juiz precisa de uma lei para julgar. E a lei que Deus vai usar para julgar o mundo inteiro, conhecedores ou não, vai ser a lei da Torá. O que as pessoas mais confundem é a questão do pensamento dialético dentro da lei. A discussão da lei. A lei, ela admite discussão? Sim, ela admite discussão. Claro. Por isso os sábios de Israel discutiram tanto a lei. Discutiram a aplicação da lei. A lei é uma eterna discussão filosófica e é isso que a faz grande. Mas alguns dos seus conceitos, ou dos seus preceitos, ou dos seus mandamentos, eles não requerem discussão. Por exemplo, os 10 mandamentos em si, eles não requerem discussão. Por quê? Por causa do alto nível de razão. Por causa do alto nível de razão, não há o que se discutir. Por exemplo, não matarás. Se nós consultarmos a razão, que é o nível mais baixo do intelecto humano, até um jumento consegue pensar com a razão, a razão ela é percebida por ovelhas, quando ela sai do rebanho, ela sabe que ela está fora do rebanho. Eu já acho que aí, no caso dos animais, é o instinto, né? Os filósofos dizem que há um nível de razão nele. Porque o ser humano, o homem, que não conhece nada de lei,
ele é guiado por um instinto, mas alguns dos seus instintos são tão animalescos que fogem à razão. Ou seja, Porque o ser humano, na sua natureza, é um animal. Todo ser humano é um animal. o que, E nós o, somos, os instintos estão embutidos na natureza humana. o que faz o homem deixar de ser um animal é a observação de um mandamento. E o intelecto. Quando ele entra na razão. Sim. Veja a aplicação da razão. Eva, na sua razão, entendeu que se comesse daquele fruto, morreria. Ela até se adiantou mais, ela disse, não podemos nem tocar. E ficou lá olhando. Então, o que a conduziu, a princípio, a rejeitar foi a razão. E o que a levou a comer foi o seu estado animalesco. Foi o seu instinto. Foi o seu instinto. Aqui é Então, a primeira lei da própria Torá, né? Quando Deus disse não, a primeira lei é negativa. Não toca aqui nesse fruto, não é isso? isso. Então, quando a pessoa larga, ela rejeita o mandamento, ela entra em estado de regressão. Ela vai aniquilando a razão, Exatamente. o potencial de fazer um culto racional, o potencial de agir pelo intelecto e vai abandonando essa condição e abraçando a condição instintiva. Deu vontade de cagar, caga, deu vontade de cruzar, cruza, de beber água, bebe, de dormir, dorme. Porque animal é assim, animal faz só o que dá vontade, né? Agora o senhor chegou onde eu queria chegar. Obrigado por esse comentário. Então, o que é que está separando a lei da graça? Uma loucura intuitiva. Porque a intuição, ela foge da lei, como eu disse, porque a lei está escrita e é clara. Então Ou não precisa talvez, de intuição. André, talvez o que separa uma da outra é a vontade dos seus desejos serem saciados. E aqui está a isca de Satanás nos altares. Porque as pessoas vão aos cultos com o desejo dos seus desejos serem correspondidos por Deus. Porque é um espiral de decadência moral. Muito forte. Primeiro a pessoa rejeita o mandamento. Depois ela entra em estado animalesco, só nos instintos. E depois ela, para aplacar a sua espiritualidade fingida, ela começa a usar para com o público a questão da intuição. Deus está me falando isso, quando Deus não está falando, porque tudo que ele falou está na Torá, está na sua palavra. Sim. Aí ela passa a enganar a si mesma e enganar os outros, como Pedro falou, né? Enganando e sendo enganado, tudo baseado nas suas intuições. Que é mentira. Que é mentira. Que a Bíblia chama isso também de mentira, né? Olha só, quando um bicho, um animal, ele percebe o caçador dele, um viado... O mal se aproximando. O mal se aproximando. Isso. Ele atina por pura intuição. Sim, por instinto. Por instinto. Por isso é que a igreja entrou em decadência e começou a confundir o que é graça com lei. Porque ela passou a rejeitar o que está escrito em nome daquele sentimento intuitivo, que na verdade é uma mentira de Satanás. As pessoas hoje, por exemplo, existem pessoas que criticam, por exemplo, o dízimo. Né? Por que eu tenho que dar 10%? Isso daí é coisa da lei e tal. Aos Hebreus está escrito no capítulo 7 que o dízimo testifica a vida do sacerdote. Então, nós só damos dízimo porque o sacerdote está vivo. Quando alguém diz, eu não vou dar dízimo, ele está dizendo que o sacerdote dele está morto, não ressuscitou. Visto que Yeshua hoje não é rei, Yeshua hoje é sumo sacerdote de uma nova aliança. Então, quando a pessoa dá dízimo, ela está testificando para as testemunhas, anjos, demônios e homens, que o sacerdote dela é vivo e atuante. Muito bem. Isso, se 10% é lei,
Então, eu acredito que na questão da graça as coisas são mais difíceis. Por quê? Porque Ananias e Safira vieram entregar 50%. São 5 vezes mais. 50% e caíram duro estatalados. Então, quando a lei diz assim, se alguém te der um tapa, não reaja, isso é uma grande virtude, né? É o limite da lei, não reagir. A graça diz, se alguém te der um tapa, oferece outra face. Ela vai além. A lei diz o seguinte, se alguém te convidar para você largar tudo e carregar uma pessoa nas costas por uma légua, você já é um tzadik, a graça na pessoa bendita de Yeshua diz o seguinte, não vai uma, vai duas. Por quê? Porque se a vossa justiça não for maior do que aquilo que é imposto, de maneira nenhuma vereis o reino de Deus. Então, acho que as pessoas estão reclamando de algo que para elas é até mais fácil, é até melhor de seguir, do que uma coisa que não passa de uma cogitação teológica. Quando Yeshua, corroborando o que você falou, contou a parábola do filho pródigo, e o pródigo, ele é tratado por lei como um incapaz. Por quê? Porque o pródigo é um desperdiçador dos bens. Então ele coloca a família em miséria por gastar dissolutamente. E aí está a regra, aí está a confirmação de que ele é uma pessoa que age pelo instinto, né? Porque ele está em busca de prazer. Isso. É o que as pessoas fazem hoje, elas estão em busca de prazer, de resolver os seus problemas, é a busca da alma humana. Aí a lei o trata de incapaz. Por quê? Porque ele não faz uso da razão naquilo que ele possui, para chegar onde o senhor falou aí do dízimo. Veja, se a entrega do dízimo é uma testificação, é eu testificando que o sacerdote, o sumo sacerdote, o meu sacerdote está vivo, então é um convite para a razão. Sim, óbvio. Quando eu pego aquilo que é do sacerdote e eu gasto dissolutamente, de outras formas, então eu fugi da razão, me torno um pródigo e sou incapaz, sou tratado por Deus como incapaz. Todavia, eu sou incapaz do quê? De ter comunhão com o Pai. De usufruir da herança. E de voltar para a casa dele. Por isso que o texto do moço diz que ele caindo em si. Então, usufruir da herança. Herança do quê? A herança nem sempre é algo que a pessoa conquistou. A herança nada mais é do que o resultado de que alguém conquistou e que ela vai usufruir. Por isso que a herança em língua hebraica é chamada de morachá, e o povo judeu sempre trabalha muito essa questão de genealogia, porque são as dobras dessa corrente que mantém o povo de Israel vivo até os dias de hoje, e as pessoas hoje não dão muita importância às gerações futuras, porque eu sempre falo aqui na comunidade que tudo que a gente faz hoje não é para agora, é para amanhã, e talvez plantamos árvores para que os nossos filhos colham os frutos. Então, na verdade, o André, as pessoas que agem por instinto, que buscam a Deus para resolver os seus dilemas, para resolver as suas vontades, para resolver os seus prazeres, elas são desqualificadas, elas não têm condição nenhuma de usufruir da herança. Que herança é essa? Herança é essa que não fomos nós, nem eu nem você que conquistamos, mas é uma herança conquistada através de alguém que trouxe para nós, que é a pessoa de Jesus, a pessoa de Yeshua. Então, essa herança é o quê? São bênçãos espirituais que estão, inclusive, à nossa disposição, mas a pessoa não tem condição de tomar posse delas, porque ele é uma pessoa que só age pelo instinto, ele não tem razão, ele não é racional, ele não tem intelecto
para atingir isso e tomar posse dessa herança? Por fim, nessa questão, o gentio, ele que é, né, Yeshua até foi carinhoso ao chamar de cãozinho, né, cachorrinho. É um convite para ele se descobrir como gente racional ou como animal. O que faz de Adão um homem é o mandamento que ele recebe. O Eterno não deu mandamento para os animais. Para ele. Então, é o receber desse mandamento que o diferencia dos outros. A capacidade de escolher, a capacidade de obedecer ou desobedecer. Olha, para você ver que isso é tão sério e a diferença da lei é tão grande, que Elias teve intuição de estar só, João teve intuição de que Judas iria roubar o dinheiro daquele perfume se ele tivesse sido vendido. Paulo Félix com Paulo tem intuição de que se Paulo não tivesse apelado, você vê, é um gentio como Félix, totalmente profano, a mesma estatura animalesca dos discípulos em dado momento. Por isso que a Torá, ela é mais sublime, porque o próprio Yeshua testifica que ela é o dedo de Deus. Em Lucas 11, se eu não estou enganado, 22, testifica que ela é o dedo de Deus, ao passo que os outros escritos são intuição do que é Deus, de como Deus pensa, de como Deus faz. Você vê que a jumenta, olha uma fagulha de Torá lá dentro, em Números, a jumenta de Balaão, ela vê o anjo. Como que aquele ser, aquela jumenta, tem uma intuição de que se ela seguir o caminho, ela vai morrer? Aquilo ali é mostrando que é o gentio, andando nas suas intuições e por isso errando o caminho. Parando onde deve prosseguir e prosseguindo onde deve parar. Baruch Hashem. Baruch Hashem, né? Você vê que o livro mais sagrado do Novo Testamento, eu diria que é Apocalipse. E em Apocalipse, João, algumas vezes ele diz assim, vi como que uma... E não decide o que ele viu. Por quê? Ele não sabe. Por quê? Porque ele escreve baseado na intuição. Com aquilo que ele tem no arquivo da sua memória. Só que ele está descrevendo coisas que ele nunca viu na vida. Fazendo comparações. Por isso que ele faz comparações. Paupérrimo, inclusive. Isso. Por isso que a intuição, ela é fruto da experiência. Você vai no pacote da experiência e pensa, bom, isso deve ser isso. Deve ser, não tenho certeza. Exatamente, por isso que vi como que uma e não sabe precisamente o que viu. Mesma coisa Ezequiel, mesma coisa os outros profetas, mesma coisa Daniel, né? Vão trabalhar sempre na intuição, mas não fica nada muito claro, né? Porque depende agora, a profecia é mais ou menos isso, depende agora do cumprimento dela para se tornar realidade. O maior comentarista das profecias é o tempo, né? Ao passo que a Torá é estática. A Torá é estática tanto na eternidade quanto no tempo. Ela só precisa do quê? De um coração voluntário. Você não vê em Moisés uma única ação intuitiva. Tamanho era o nível espiritual dele. Se você procurar também nas palavras que são colocadas na boca de Yeshua, nós também não acharemos. Por quê? Porque ele é um ser que transcende o seu tempo. Ele tem certeza de tudo. Ele não tem intuição, ele tem certeza de tudo. Exatamente, ele tem certeza de tudo. Por isso ele não tem intuição. Então é impossível. Se você crê em Yeshua, a bússola maior dele nem é porque ele não escreveu nada, nem é os evangelhos. É a Torá sobre a qual ele viveu. E testificou, ele diz assim, observai as escrituras, porque julgais nelas terem a vida eterna.
E ele não está falando aqui de evangelho porque não tinha evangelho na época. Não está falando aqui de nenhum livro da Brit Hadashah e também não está falando de nenhum livro da Tanakh, exceto o Torá. Ele está falando de Torá. Ele diz o seguinte: examinai as escrituras, porque julgais nelas encontrar ou ter a vida eterna. E está provado que ele estava falando de Torá. Alguém me perguntou assim, por que está escrito a lei e os profetas duraram até João? Eu disse, olha, vê aqui, ó. A lei já estava escrita. Então, ele usou duas partes do Tanakh. O Tanakh tem três partes, o Velho Testamento, né? Torá, Navim, Ketuvim. Profetas, lei, profetas e escritos. A intenção dos escritos, que são livros poéticos históricos, não é o Messias. A intenção máxima das duas partes, Torá e profetas, é o Messias. Então, quando ele fala que elas, Torá e os profetas, duraram até João, ele está falando da intenção das duas partes do Tanakh apontando para ele. Então, por que, se a Torá já estava escrita, por que ela vem até João? Porque João é o último homem, o último dos profetas a profetizar sobre o Messias. Então, é Sim. disso que ele está falando. Então, quando ele aponta a Torá como meio dele, de vida dele, e ele não escreve nada, ele está apontando para a gente o meio de vida que ele viveu. Sim, justamente. E é perfeito isso. É perfeita essa visão. Então, na sua ideia, e a gente está falando aqui para, com certeza, um grande número de cristãos, sejam evangélicos ou católicos, que sejam quais forem, são para nós irmãos, para nós judeus messiânicos, que nós somos judeus messiânicos. O judeu messiânico, para quem não sabe o que é, nada mais é do que o cristianismo primitivo. A forma de vida que viviam os primeiros seguidores de Yeshua, que não existia cristianismo, nada mais era do que uma seita judaica. Jesus não veio realmente fundar uma nova religião, veio dar sentido a algo que já existia. Okay? Então, o judeu messiânico, como eu e aqui a minha pequena congregação em São Paulo, nada mais é do que pessoas que não rejeitam a Torá, de que mantêm viva a fé apostólica verdadeira, né? Dos novos apóstolos, esses apóstolos de moda, não, com todo respeito também aos apóstolos de moda, mas eu estou falando de uma questão de raiz, eu falo de uma questão de raiz, né? A igreja, como vocês sabem, ela se distanciou da sua judaicidade, houve um trabalho milenar para que isso fosse arrancado e tirado, e a nossa missão, na verdade, é fazer esse retorno, essa techuvá. Techuvá quer dizer retorno, quer dizer arrependimento. Nosso trabalho, geralmente, ou na maioria das vezes, é voltada para as pessoas, não são todas, mas aquelas de bom coração que querem seguir a Deus na verdade e de verdade. Então, por isso que a gente tem esse estilo de vida. Temos prazer, inclusive, de servir a Deus com essa qualidade. Isso é qualidade, isso é elevação. Amém? Então, André, muito boa a sua visão, a sua ideia, a sua forma. Quero dizer às pessoas que estão assistindo que o André é um filósofo da fé, um filósofo da religião, um pensador, né? Nem acho, André, que você seja um teólogo, não vejo em você teologia. Também porque, não. porque, na verdade, você é um pensador, você é uma pessoa que busca respostas, né? Que isso é um dos sentidos da nossa existência aqui, da vida. E Baruch Hashem, porque houve uma iluminação sobre a sua vida em relação à Bíblia na totalidade, sem divisões. Porque quando as pessoas começam a dividir a palavra de Deus, isso quem fez foram os homens, aí você começa, além de esquartejar, a distanciar uma coisa da outra. Se a gente olhar para a Bíblia como uma única coisa, como um único livro, aí sim, aí as coisas vão de fato mudar para todos nós. Duas coisas eu gostaria de ponderar. A primeira em relação à questão da mudança
causou a exclusão do pensamento judaico dentro do cristianismo é que, por exemplo, tentaram fazer de Roma a cidade santa, porque Jerusalém era chamada de cidade santa. Tentaram fazer do latim a língua santa, já que afirmava-se que o hebraico é a língua santa na qual a Bíblia foi escrita. Então eles foram dando... Substituindo. É a teologia da substituição, que Israel falhou no seu propósito e tal, e assim por diante. E a prova disso é que até a década de 90 ainda se rezava missas em latim, né? O povo está ali com cara de bobo, entendendo nada, e os sacerdotes ali rezando a missa em latim. Tá? Mas tem muito culto também em igreja evangélica hoje protestante que se fala em português, mas também a pessoa continua não entendendo nada. Sai mais confuso. A segunda coisa que eu queria ponderar é que tem muita gente aqui de Goiânia assistindo. Tem muita gente que me chama de judeu, né? Para mim seria uma honra, que eles têm como ofensa. E outros me chamam de adventista. Por quê? Por conta de uma história de amor que eu tenho com o Shabat, com o sábado. E para que fique uma pulga atrás da orelha de todo mundo que nos escuta aí. É então mais simples e mais aceitável você profanar um mandamento do que você querer cumpri-lo. Então é herege quem pega sobre si a obrigação de fazer o que está escrito, e não é herege nem profano quem busca difamar e desobedecer o que está escrito. Quando alguém, seja o que for, cientista, teólogo, seja o que for, seja a denominação que for, me provar que existe uma única palavra na Bíblia nos mandando guardar o domingo, eu vou abandonar a palavra de Deus e a fé. Agora, ordenança de guardar Shabat, está em Gênesis até Apocalipse. Em toda a Escritura. Toda. Sem exclusão. Mas até no Apocalipse, sim, até no Apocalipse. O que será o milênio? O milênio nada mais é do que um Shabat divino. Para Deus 1000 anos é um dia. Para Deus 1000 anos é um dia. Então o milênio vai ser um descanso de um dia divino. Então, a Bíblia manda e o homem não quer fazer o que Deus fala. O homem quer fazer o que ele acha que ele deve fazer. E aí acaba profanando o Shabat. Nosso tempo acabou? Infelizmente, André, temos 2 minutos para suas considerações e eu vou falar do meu convidado de amanhã, apresentar o material aqui para as pessoas. Ok, nas minhas considerações finais, como dito no início, para o gentio a lei era subjetiva, para o judeu ela era coercitiva, condução à força. A partir do momento em que Yeshua coloca uma Torá debaixo do nosso braço, ele nos conduz a uma condução coercitiva. Ou uma responsabilidade. Ou cumpre, ou morre. Acabei. Obrigado por essa oportunidade. André, a gente precisa aqui fazer outras. Tem muitas pessoas aqui pedindo para que a gente faça mais debates como esse. Você sempre vem aqui na nossa sinagoga, é sempre bem-vindo. Você e sua família. E nós gostamos muito de ouvir os seus pensamentos. Isso é a prova de que nós estamos abertos. Mas nós não estamos abertos para idiotas. Nós estamos abertos para pessoas que vão agregar conhecimento, trazer iluminação, trazer direção para a nossa vida. Você é uma dessas pessoas. A todos os irmãos que nos acompanham agora, André, eu quero dizer a essas pessoas que elas te sigam aí. O seu Instagram é pr.andreazevedo. Okay? André Azevedo. Tem uma Bíblia assim no peito. E o André é o seguinte, irmão. O André, todo dia, ele coloca ali um comentário, um conteúdo, uma reflexão sempre muito profunda. Você sabe que para você ouvir um pensador, você não pode ser um idiota. Você não pode ser uma pessoa que fica variando. É uma pessoa que está em busca de respostas, uma pessoa que está em busca de uma elevação,
Então você tem que ouvir pessoas inteligentes. Então eu estou indicando aqui a todos vocês, vocês viram ontem o Eliseu Rodrigues também indicando, nós temos aqui, como já disse, esse relacionamento de amizade. O André sempre tem um conteúdo que vai agregar muito à sua espiritualidade. Segundo, eu quero dizer que amanhã eu vou estar falando com um filho na fé. Ele é um historiador, assim como nós, André. Ele vive em Israel, é também um guia turístico em Israel. Um rapaz muito humilde, muito simples. Eu o conheci aqui, ele é uma bênção. E vai tirar muitas dúvidas em relação à historicidade do povo judeu. Sabe que é feriado em Israel, hoje e amanhã também, né? Estamos chegando no dia da independência lá em Israel, e ele vai falar direto de Israel conosco aqui no Brasil. Então, vocês não podem perder, porque vai ser muito forte, vai ser muito legal os assuntos que nós vamos tratar aqui amanhã. E para encerrar, está aqui do meu lado a minha querida esposa. Duas últimas coisas. Você que quer fazer uma live comigo, mesmo sendo um anônimo, é só você mandar um direct aqui, falar com a minha assessoria. E a última coisa são as indicações. Livros como esse, A História Épica do Povo Judeu. Já leu esse daqui, André? Não, esse aí não. André, você precisa ler isso aqui. É um livro neutro, tá? Não é um livro escrito por evangélico, por católico, nem por judeu. É um livro de história. É um livro fantástico. Nós temos esse livro à venda. Temos muita literatura judaica, muita. Olha aqui. A Tanar, que é o Antigo Testamento, conhecido como Antigo Testamento, na tradução original, ok? As pessoas que quiserem adquirir. O livro dos Salmos, em hebraico e português, também. Espetacular isso aí. Esse na tradução original. Esse daqui que você tem aí, André, os ensinamentos da Torá, ilustrado, que é muito bom. Está na capa muito do meu bom Instagram, mesmo. esse aí no perfil. Isso mesmo. E aqui está a famosa Torá, a minha do ano de 1998. Essa daqui é famosa. Se você quiser adquirir esse material, é só você entrar em contato aqui, aqui no WhatsApp que tem aqui, no nosso Instagram, no perfil do Instagram, e também manda uma mensagem aqui que o pessoal aqui da assessoria vai enviar para você, tá bom? Nos Então, comentários tem aí um pastor amigo meu, e o Degardo Aguiar, lá da Barra, diz que vai te chamar no direct e gostaria de ter essa honra contigo. É um advogado, é um homem espetacular. Se o senhor puder, atenda ele. Ótimo. Amanhã a live vai ser, eu vou tentar fazer um pouco mais cedo, porque Israel está 5 horas na nossa frente. Então, eu vou passar para vocês o horário direitinho, vou combinar com o Isaac se vai ser às 22 ou se vai ser às 23. Também as pessoas que quiserem fazer a live, como já foi dito, é só entrar em contato conosco que a gente vai fazer com muito prazer. Amanhã você tem duas lives, tem uma com o anônimo também. Sim, amanhã tem uma com o anônimo e tem essa com o Isaac. André, dá um beijo no Yosef Akiva. Será entregue. E outro no Racho. Dá também na sua digníssima esposa. Nós estamos esperando vocês aqui em São José dos Campos, tá, André? Você é muito bem-vindo aqui. Beijo. Shalom, shalom. E vocês não esqueçam de dar uma olhada nas redes sociais do André lá. Pastor André Azevedo. Shalom e um grande abraço. Até mais. Até mais.